E tá no ar o segundo podcast da série Toda Forma de Amor. E hoje o papo é mais pra cinéfilo, porque a gente tá com um diretor e um roteirista. Por favor, se apresentem. Bruno Barreto, boa tarde. Marcelo Pedreira. Maravilha, roteirista da série, Marcelo Pedreira, e o Bruno Barreto, o diretor de Toda Forma de Amor. Bruno, eu queria começar com você, que eu sei que você se interessa por gente, né, pela condição humana. Você mesmo diz que gosta de encontrar um mito ali no cotidiano. Como é que esse projeto se compôs? Esse projeto, ele foi criado e escrito e parido, na sua essência, pelo Marcelo Pedreira. Eu entrei depois, graças a Renata Magalhães, que ia produzir originalmente, e para quem o Marcelo mandou o roteiro do piloto, se não me engano, e uma sinopse, o projeto. E ela leu e disse, isso aqui é a cara do Bruno. E aí resolveu me chamar para dirigir, mas aí a Renata estava muito ocupada com a finalização do Grande Circo Místico, do Kaká, e disse, olha, vocês vão em frente com o projeto e tal. E aí eu conheci o Marcelo, graças a Renata, e a gente, né, se identificou muito, conversamos muito, e aí resolvemos levar lá para Paula, minha irmã, na LC Barreto, para produzir a série. E aí tudo começou. Ô Marcelo, você já tem uma experiência, você já lidava com o assunto em livro que você escreveu, em curta-metragem. Como é que você pensou nessa trama policial ali, né, que traz suspense também em torno de mulheres trans que são assassinadas em série, mas aí amarra a história ali, conecta personagens que refletem um painel de diversidade também. Um filme que trata de amor, de assassinatos, e, portanto, contempla, né, o policial e o drama. Eu sei que também Bruno gosta dessa mistura de dramas, ele diz que é assim mesmo, cinema tem que misturar tudo. Pois é, porque é um universo tão amplo, né? Na verdade, a série tem uma estrutura de multiplot, ela não tem um protagonista absoluto, né? A gente tem vários personagens que têm igual importância, e como eu queria tratar de muitas coisas na série, como eu queria abarcar essa diversidade toda, então essa estrutura de multiplot é a estrutura que melhor dá conta desse desafio, né? E essa questão dos assassinatos é porque quando eu escrevi meu livro, eu passei um ano convivendo com travestis que se prostituíam no centro do Rio e tal, que era um livro focado nessa questão. E uma das coisas que mais me chamaram a atenção foi a questão da violência, né? O quanto as travestis sofrem violência no Brasil. Então essa questão da gente ter uma das tramas da série ser uma série de assassinatos que acontecem, né, contra travestis, acho que me pareceu uma questão relevante, né? Mas a série trata de muitas questões diferentes e assim, com muita delicadeza. Uma coisa que eu sempre identifiquei muito com o Bruno é que a gente gosta de dramaturgia. Eu sempre cito uma frase do Oscar Wilde que ele dizia que boas intenções sempre resultam em péssima literatura. Se você deseja fazer ficção com a intenção de provar alguma tese, geralmente você faz uma coisa ruim. O que a gente se propôs a fazer foi contar uma boa história através de bons personagens para que as pessoas pudessem se sentir através deles, enxergar o mundo através deles, e isso resultar numa experiência humanizadora. Não existe nada mais potente no mundo do que a ficção. Nenhum ativismo é capaz de dar conta disso. E é um pouco o que o Bruno fala também da questão da arte acima da ideologia. É nesse sentido, Bruno? É totalmente nesse sentido. Eu concordo em gênero, número e grau. Quando ele fala a delicadeza, também para mim, delicadeza é sinônimo de complexidade, né? Porque você não pode ser complexo sem ser delicado, porque senão você não vai conseguir ver a questão de todos os lados. E é como eu disse, eu acho que você tem que humanizar todos os personagens possíveis, até os, entre aspas, desumanos. Né? Eu fui muito questionado e atacado quando até o torturador feito pelo Marco Rica no Que Isso Companheiro era humanizado. Ele não era uma caricatura. Então, os personagens do Marcelo são extremamente complexos e ao mesmo tempo acessíveis. Eu acho que não importa quem você seja, se você é conservador, se você é liberal, se você é homem, mulher, trans, não importa. Em algum momento você vai se identificar com algum personagem, ou então em vários momentos diferentes você vai se identificar com diferentes personagens naquela série. Eu costumo citar, por que o personagem do serial killer, né, o Hannibal Lecter, por que o serial killer é um personagem que virou, é popular, é um personagem pop, né? Você só tem um filme com um gênero que tem um personagem serial killer, já é mais fácil de vender. Então, quer dizer, a gente às vezes se identifica com personagens, muitas
vezes, que não tem nada a ver com a gente, mas que a gente vê um lado da gente naquele personagem. E eu acho que o Marcelo conseguiu isso. Isso foi que me atraiu muito. Como você disse, eu sou movido pelas pessoas. O que me faz decidir contar uma história não é a trama, é a empatia que eu sinto pelos personagens. E os personagens do Marcelo todos são 11. Pois é, então, por conta 11. desse perfil, desse multiplot, desse que a gente chama muito de filme coral, né? A gente tem 4 personagens, assim, que a gente pode dizer que são mais centrais, mas é um filme coral, né? Então você tem ali muitos tipos, né, pra se deliciar, né, Bruno? É verdade. É exatamente isso. Eu tenho um carinho muito especial ali pelo personagem do Elcir de Souza e da Fabiana Gugli. Não é muito claro, mas dá para você depreender pela maneira que ele se veste, que ela se veste, mas ele é um cara do mercado financeiro, muito fino e tal, e ela é uma publicitária 220, que é meio ali o macho da relação, mas ele é totalmente hétero. E tem uma virada que eu não vou contar aqui, né, que a gente... não pode dar o spoiler. Que tem uma virada na relação, não é de trama, mas na relação deles lá pro 5º episódio, lá 4º, 5º episódio, que é muito bacana, que a gente descobriu junto. Outro luxo foi ter o Marcelo, que isso eu sempre quis, e ele como criador da série, né, como onde se originou o material todo e autor da série mesmo, ele estava lá presente em todos os ensaios, em todas as filmagens. Então isso foi muito bom para mim. A gente estava sempre ali conversando porque o processo é muito dinâmico, aí você vai melhorando, você vai lapidando. Não, a parceria foi muito boa. Eu acho que é uma experiência... É muito raro aqui no Brasil isso acontecer, né? Porque o Bruno é um diretor que é uma coisa rara no Brasil, que gosta, entende de dramaturgia e ama dirigir ator. Mas não sou... Mas não me acho escritor, porque tem muito diretor que, porque gosta de dramaturgia, se mete a escrever. Não, mas eu jamais, eu trabalho muito com ele, mas eu não sou escritor. Ele é um grande escritor, entendeu? Eu sou um contador, eu sou um mensageiro. E você gosta de dirigir ator também, você gosta? Adoro, dessa eu digo relação? Que eu faço filme de ator, não de autor. E como é que foi descobrir esse elenco, já que a gente está falando dessa matéria humana, desses esse personagens? Elenco foi engraçado, quer dizer, primeiro eu tinha uma preocupação muito grande, porque era a primeira série de ficção que eu fazia para televisão. Então, e o ritmo é outro. Você tem que filmar 8, 9 páginas por dia. Você não pode filmar numa metragem, você filma 4. Quando filma muito, filma 5 páginas por dia, 6 no máximo. E aqui eu tinha que filmar 8, 9, porque é assim, televisão é assim. Então, eu disse, eu tenho que ter atores muito bons, muito preparados, porque não dá para ficar fazendo 1, 2, 3 takes, tem que ser rápido. E então eu me preocupei em pegar atores, em escalar atores, não só que fossem adequados aos papéis, a gente fez a escalação junto, aliás, o personagem da Hannah foi ele que disse, olha, eu escrevi para ela, você tem que conhecer ela, a Guta Ruiz. E aí nós fomos almoçar com a Guta e eu disse, é ela, não precisou testar nada, porque era ela. O teste seria para ver a adequação ao personagem, nunca para testar a Guta, porque a Guta é uma atriz estabelecida, ótima atriz de teatro. Mas o que eu estou dizendo é que aí tinha o personagem da trans, né, da Marcela. E aí tinha aquela coisa e tal, não, tem que ser feito por trans e tal. E eu disse, não, gente, eu já disse logo pro Canal Brasil, eu disse, não existe isso. Por quê? Toda trans é igual? Já é um desrespeito à trans. Só porque é trans, pode fazer trans, mas peraí, tem trans e trans, são personagens, são indivíduos, entende? Então, eu disse, a realidade pode se dar o luxo de ser inverossímil. Ficção nunca. Se a ficção é inverossímil, você muda de canal. Então, então testa pelo menos. Eu disse, eu vou botar uma atriz para fazer essa trans. Porque o produtor de elenco disse, não, eu não conheço nenhuma atriz trans com perfil desse personagem. Tem atriz trans? Tem, mas com o perfil do personagem da Marcela não tem. Que era uma pessoa assim, bem passável, que não, entendeu? Com a voz, e que pudesse fazer essa menina, porque senão o cara hétero não se apaixonaria por ela achando que ela é uma mulher. E aí a primeira pessoa que a gente testou, ele deu, o Canal Brasil pediu a gente para testar, e ele disse, bom, tem uma youtuber aqui e tal, dá uma olhada nela. Aí eu dei uma olhada nessa youtuber e fuxicando lá o Instagram dessa youtuber, a gente achou uma outra youtuber. Eu achei e mandei para ele. E aí a gente disse, vamos nela antes e tal, a gente viu, eu mandei para ele viu, vamos. Aí encontramos com ela. Gabriele Joá. Ela trabalhava na Rosa Chá e foi encontrar com a gente, tomar um café com a gente, né? E na hora até a Grazi Mazzafera me ligou, porque eu tava pensando em chamar a Grazi. Eu saí do encontro para falar com a Grazi, entendeu? Mas aí a Grazi foi chamada para outra novela e aí a gente testou a Gabriele e foi era uma atriz nata, né? Mas na verdade eu acho também, Bruno, que foi sempre um desejo nosso. Eu lembro da gente conversar desde o início, que a gente tinha esse desejo
desejo de que fossem atrizes trans. Mas se a gente não conseguisse, nada impediria. Mas eu acho que era um desejo, sim. Eu concordo com o Bruno, eu acho ator e ator. Ator pode fazer qualquer coisa e uma atriz trans pode fazer o papel de uma mulher cis. É que eu pessoalmente, Marcelo Pedreira, acho que nesse momento é muito importante para elas terem uma representatividade, sabe? Nesse momento, porque sempre foi um segmento tão subrepresentado, nós seja uma obrigação. Porque se a gente não conseguisse achar uma atriz que desse conta do personagem da Gabriele, seria impossível. A gente teria que escalar uma atriz cis, né? Mas eu fico muito feliz a gente ter a Wally. A Wally é uma atriz que faz teatro há anos com Zé Celso Martinez. Pra mim, é a maior figura do teatro brasileiro, né? Já era uma atriz gabaritada, eu indiquei pro Bruno, falei assim, cara... Não, ela é uma ótima atriz. Veja o teste e tal, foi uma indicação minha e tal. E a gente também tem participações também da Renata Carvalho, que arrebenta no teatro. Da Daniela Glamour Garcia, que tá fazendo a novela das 9 hoje em dia, também faz uma participação na nossa série. Mas elas não tinham o perfil da Marcela. Isso é o que eu tô dizendo. Não tinham. São atrizes. Tem uma grande atriz trans que fez eu só lembro do título do Roberto Moreira, que se chamava Condomínio Jaqueline. Foi lançado com outro, com a Silvia, como é que é o nome da outra atriz, que é baixinha, que é ótima atriz, que e é ela. Que tem Zezé e tal. Exato. Você sabe quem é. Eu vi o filme, ela é uma ótima atriz, mas ela não tinha um perfil que servisse ao personagem, entendeu? Então essa era a questão. Você não tem até tá melhorando, mas... Não, a Gabriela foi um achado, porque ela tinha um perfil perfeito. E era uma personagem, acho que foi a atriz que mais gravou na série, né? Teve mais diárias, talvez, né? É claro. Era muito desafiador pra ela esse personagem. E ela tinha que contracenar no mesmo ritmo de pessoas que faziam teatro há anos, que tinha uma quilometragem. E muitas vezes ela estava mais preparada do que esses atores super experientes. Algumas vezes ela estava. Estava ali, o texto da ponta da língua, não sei o quê. E ela trazia coisas pro personagem. É claro, porque isso é uma maneira de você... Ela não é atriz. Ela tem um talento para ser atriz, mas ela não tem a ferramenta, né, o equipamento para... Então ela trazia muita... A gente fez a coisa de levar o personagem para ela, né? Então tem muita coisa ali. Tem uma cena em que tem 2 retratos dela e um desenho, ela menino e ela... Aquilo ali veio de um Instagram que ela colocou, aí vamos colocar isso na série e tudo. Então o Marcelo e eu fomos incorporando elementos dela, né, no personagem. É claro que a série também fala de diversidade, da comunidade LGBTQIA+, mas eu sei que o desejo de vocês é que a série Toda Forma de Amor extrapole esse gueto, né? Quando a gente pensa no espectador final. De que maneira vocês acham que isso pode ser trabalhado? De que maneira se chega nesse novo público? Uma boa história com bons personagens. Não tem mistério, é isso. Você conta uma boa história com bons personagens, você é capaz de atingir qualquer público. Qualquer público. Isso é uma coisa também que a gente sempre teve muita afinidade. A gente não quer pregar para os convertidos. A gente quer explodir essa bolha. A gente quer atingir um público que de repente nem tem uma visão muito legal desse segmento. O grande barato da ficção é esse efeito humanizador. Você entra na pele do personagem, você sente o que ele sente, você sofre o que ele sofre e você se conecta com a humanidade do outro. O que a gente precisa muito, ainda mais nos tempos de hoje, é se conectar com a humanidade do outro. E isso a ficção faz como ninguém. Então eu acho que esse é o grande objetivo da série, sabe? É no registro do afeto. No momento de polarização, não só no Brasil, como no mundo inteiro, e a polarização, ela é burra, ela é idiota, ela não tem complexidade / delicadeza, então, porque assim, né? Eu acho que é o que ele falou, e se polariza por quê? Porque ninguém ouve mais ninguém, né? As pessoas estão monologando, né? E nas redes sociais, esse negócio das redes sociais, as pessoas se falam por mensagem, elas não se falam porque são monólogos, né? O Instagram, é tudo não tem mais interlocutor, não né? tem mais interlocutor. Está interessado na escuta do outro. No olhar, que aqui nós estamos falando pessoalmente, né? Então, eu acho que a ficção tem essa função primordial nos dias de hoje, que é de reconectar as pessoas. Eu até lembrei de uma coisa agora, porque tem um personagem do pastor evangélico, e que o Bruno conversou muito comigo no início, a gente não demonizar esse personagem. Esse personagem foi humanizado também. A gente não demoniza ele na série. Inclusive, o Rômulo, que faz o filho dele, diz: meu pai acredita no que ele faz. Ele faz isso porque ele acha que é o certo. Então é um personagem que não é demonizado. Não é tratado como inimigo. Porque senão ficaria maniqueísta, senão ficaria uma caricatura.
caricatura, entendeu? E já tem tanto personagem evangélico, eles são todos iguais. Eu disse, não, eu não quero ter mais um pastor evangélico que é uma caricatura. Ele vai ser interessante, né? Tratamos com respeito. Com complexidade, com delicadeza, sabe? Ninguém é totalmente ruim ou totalmente bom. Ninguém. A conversa de vocês para a série começou lá em 2015, 2016 e só agora Toda Forma de Amor chega então ao espectador. A gente teve uma evolução nessas questões, nas conversas, nas discussões com relação à diversidade, à comunidade LGBTQI a mais. Então, de alguma maneira, essa decantação e a série só agora em 2019 chegando no espectador, talvez tenha colaborado, né? Eu tive a ideia de escrever essa série em 2008 e quando eu bati na porta das produtoras na época, me diziam que isso era impossível de ser feito não só no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo. Era impossível, né? E gente, mas essa é a grande questão que vai ocupar o debate público nas próximas décadas, né? A questão da sexualidade e a questão de gênero, né? Então, demorou muito, né? Até que, sei lá, o público estivesse pronto para acolher esse tipo de conteúdo. E, Bruno, como é? Então, tá lançando agora nesse momento. Foi exatamente isso. A gente teve não de todo mundo. Quando eu entrei no projeto, se você disser um canal, a gente foi lá e disseram não. E aí o Canal Brasil disse sim. E conseguiu um dinheiro, um orçamento bem decente, bem razoável para a gente fazer sem comprometer, com toda a qualidade. Não faltou nada. Eu estou muito contente com o resultado em termos de fotografia, de valor de produção, de tudo, de tempo que eu tive para fazer as cenas. Não tem nenhuma cena matada, nenhuma coisa que eu fiz assim, podia ter ficado melhor. Não, sempre pode ficar melhor, claro. Porque, como diz o George Lucas, né, você não acaba uma obra cinematográfica, você abandona. Eu acho que a decantação é perfeita, eu acho que o tempo não poderia ser melhor para lançar a série. E aí as pessoas ficam perguntando de censura, não sei o quê, porque teve... ela não foi lançada porque foi censurada. Eu disse, não, ela não foi lançada porque não estava pronta. E eu espero muito que a gente tenha uma segunda temporada, porque eu acho que os personagens são tão empáticos que você vai ter vontade de reencontrá-los daqui a um ano, entendeu? Então, recentemente houve uma tentativa de censura, um edital que privilegiava temas LGBTs. Você fez filme durante a ditadura militar, né, Bruno? Então você já viveu, de alguma maneira, essa experiência. De alguma maneira, como é que você viveu, de todas as maneiras, a censura. E como é que você analisa esse período que a gente está, então, de embates entre o audiovisual, entre o governo atual? Como é que você entende isso? Primeiro, não tem censura agora. Censura eu vivi, que é o seguinte, está aqui. Mas era uma censura depois do filme pronto. Você fazia o filme que quisesse, isso é verdade. Justiça seja feita. Você fazia o filme que você quisesse, entendeu? E na hora de exibir, você ia lá e você ficava negociando com o censor. Ele queria cortar, aí você, no Dona Flor. Aí você diz, não, mas em vez de cortar, e se eu escurecer aqui um pouco a cena e não se vê muito lá? Então era isso, tinha que fazer uma comédia, porque era muito engraçado essa negociação. E o filme passava completamente integral no resto do mundo. Hoje, houve uma suspensão de um edital. Foi uma tentativa, na minha opinião, infeliz e desastrada. Embora eu seja contra editais temáticos. Porque eu acho que você tem que ter uma variedade. Eu acho que quando você cria editais temáticos, existe um certo dirigismo cultural, entendeu? Mas isso tem que ser desfeito não da maneira desastrada, na minha opinião, infeliz, como foi feito. E como a gente vive numa democracia, a justiça reverteu isso. E reverteu, eles recorreram e reverteu. Então, graças a Deus. Agora, esse mesmo tipo de censura, aí dizem, a Caixa Econômica não financia mais. A Caixa Econômica não vai, ou a Petrobras não vai mais financiar filme, série que fale de temas de sexualidade ou polêmica e tal. Ora, no governo PT, a série que eu fiz para o Canal Brasil, Inventores do Brasil, com Fernando Henrique Cardoso, o Ministério da Cultura demorou, não ia dar o certificado de Lei Rouanet para financiar a série, porque era o Fernando Henrique Cardoso. Se não fosse uma carteirada, um telefonema do ministro Juca Ferreira, com o departamento técnico do Ministério da Cultura, para dizer, não, Fernando Henrique é um grande intelectual, é um patrimônio da nossa cultura e tem que dar o certificado da Lei Rouanet, sim, para esse projeto. Não iam dar. Só que o governo do PT não alardeava, não, gritava dizendo que não ia fazer, entendeu? Esse governo aqui diz em alto e bom som que não vai fazer. E aí a justiça vem e faz justiça. O Última Parada 174, que foi um dos filmes que, quando passa no Canal Brasil, me disse o Paulinho Mendonça, mais visto, que foi em vários festivais internacionais, dos filmes que eu fiz que teve melhores críticas no
no mundo todo e passou no mundo inteiro, foi negado o financiamento do BNDES 3 anos seguidos. E foi negado o financiamento da Petrobras 3 anos seguidos. Por quê? Porque o Bruno é liberal, o Bruno, sabe, não é de esquerda, porque ele não precisa, entendeu? E o filme ia parar. O Última Parada do Sindicato ia parar, eu estava 5 dias de começar a filmagem quando a Petrobras negou. Era dado como certo que a Petrobras não ia negar. Se não fosse um investidor privado de São Paulo que leu uma nota na Mônica Bergamo dizendo que o filme ia parar, e ele aí leu a nota, ligou para a Mônica e disse, olha, localiza a produção, eu sou fã dos filmes do Bruno, eu vou botar o dinheiro que a Petrobras não colocou. Pedro Conde Filho, uma família tradicional paulista, e o filme foi feito. Então, quer dizer, isso aconteceu no governo PT também. Só que, entendeu? Não foi tudo por baixo do pano. E aqui, esse governo, né, disse alto e bom som. Então, sabe, isso é uma coisa que acontece e a gente tem que lutar contra. Só que lá no governo PT a gente não podia lutar contra porque nunca era explícito. Aqui, pelo menos, é transparente. Não estou defendendo esse governo, só estou dizendo que tem uma diferença. Bom, essa é a primeira série, Toda Forma de Amor, que o Bruno Barreto dirige, então, para televisão. Sua primeira série também, sim, né, Marcelo? Sim. Vocês têm alguma, já que a gente está nesse mundo que é o boom das séries, né? Vocês têm alguma série preferida, alguma referência que vocês utilizaram para essa série? Como é que... para essa série? Ou para essa, ou também alguma de preferência de vocês, que vocês tenham assistido, acham que é imperdível, para dar uma dica também para quem está assistindo a gente. Claro, além de assistir Toda Forma de Amor, que estreia no dia 25 de outubro. Minha preferida é Toda Forma de Amor, óbvio, né? Boa, Marcelo. Mas se eu puder dar uma dica, Succession da HBO. É muito bom. É Shakespeare na televisão. Eu adoro, é verdade, eu também adoro. A gente tem muita gente, é verdade, o Succession é muito bom. Bruno, e você como diretor, essa experiência, a gente já sabe que você tem 2 séries já prontinhas, né? O Hóspede Americano, que é sobre a excursão de Roosevelt e Marechal Cândido, e também uma série documental sobre trabalho escravo no século XXI, né? E, bom, Toda Forma de Amor chegando aí para todo mundo assistir. E além disso, você tem uma trajetória no cinema brasileiro, assim, importantíssima, gigante. Como é para você? Como é que vem sendo para você esse novo formato das séries, né? Olha, é meio uma situação ideal para mim, porque você tem tempo, como diz o Robert McKee, né? A dramaturgia migrou da telona para telinha, o que não é mais telinha, porque hoje as televisões são todas maiores, embora muita gente assista no celular também. Então, quer dizer, você tem mais tempo para desenvolver seus personagens. Como você disse, eu gosto de gente. Então, para mim, é um luxo esse formato. Eu poder desenvolver uma história com um tempo... Não é flácida, sem tensão, sem ritmo, não. Mas a cadência é outra, né? Você não tem que contar a história toda ali em 1h30, 2 horas, entendeu? Você pode, né? É claro que o peso, a responsabilidade da dramaturgia é muito maior, porque você manter uma tensão por 4 horas, por 5 capítulos de 45 minutos, sabe? É mais difícil. Você dosar, porque não pode ser tenso o tempo todo, aí aqui, né? Você modular isso, essa narrativa, eu acho um tesão. Eu tô muito feliz, eu não sinto falta de fazer um longa-metragem. E hoje eu penso várias vezes, mas vem cá, vale a pena contar essa história para botar na telona, sabe? Correr esse risco de abrir na sexta e fechar na segunda, porque, sabe? É muito estresse, aí você se sente rejeitado porque ninguém foi ver, sabe? Ali na plataforma ou na televisão, pelo menos, na pior das hipóteses, alguns milhões de pessoas vão ver, então já... Marcelo, para você, como é que foi a experiência? Você visitava o set de filmagem ou entregou o texto e não acompanhou? Essa experiência foi um luxo, assim, porque eu participei de tudo com o Bruno, né? E ele participou junto, a gente discutiu muito o roteiro antes, foi uma experiência incrível. Eu sempre digo pra ele que eu me tornei um escritor melhor depois de trabalhar com ele, porque tive a humildade de ouvir, de absorver a experiência dele. E ele também foi muito generoso comigo, porque eu participei de tudo, literalmente, de pré-produção, seleção de elenco, reunião com fotógrafo, com tudo, figurino, com tudo. Você pode se imaginar, os ensaios, ensaiamos todas as cenas da série. Eu nem imaginei que isso fosse possível. A produção alugou uma casa e a gente ensaiou todas as cenas. E eu vi ele dirigindo ator e fiquei muito impressionado. Eu também dirigia no teatro, né? Também dirijo ator. E a rapidez com que o Bruno saca a chave de uma cena e a chave que ele tem que dar pro ator, porque tem que ser muito rápido, né? Então, assim, foi um luxo. E participei de todos os dias de filmagem ao lado dele, sentadinho do lado dele, às vezes dando os palpites. E a generosidade dele, sim, me impressionou também. Então, foi um luxo. Acho que
formato, assim, que enriquece muito a obra, sabe? Muito. E nós não fizemos nada de novo. O Billy Wilder a E.S. Diamond, que era o roteirista dele, era assim, quer dizer, eu acho que as grandes obras audiovisuais são feitas desse tripé, do elenco, do roteirista e do diretor, sabe? E sem isso, olha, eu posso ser o melhor diretor do mundo, se o roteiro não for bom, o filme não vai ser bom. Então, agora, se eu for um diretor medíocre e o roteiro for bom, o filme vai ser bom, porque o roteiro é muito importante. Então, foi um luxo pra mim também, sem nenhuma falsa modéstia, porque eu sempre quis ter o escritor comigo. Ele né, a história originou da cabeça dele. Então, e ele aberto e tal, e a gente... Mas eu tô sempre, né, eu tô contando a história que ele começou. Então, não existe eu não quero levar a história para um caminho totalmente estrangeiro, diferente da onde ele... A gente está sempre falando da mesma história, a gente está na mesma estrada, porque é um processo muito dinâmico. Eu tive o privilégio de ver a primeira montagem da última peça que o Arthur Miller escreveu, porque eu era casado com a Amy Irving e ela fez essa peça, que era A Noite de Cristal. E eu conto sempre isso, quer dizer, eles começaram a ensaiar em janeiro, a peça estava na Broadway só em maio. Quando a peça estreou da Broadway, o segundo ato tinha sido todo reescrito. Então é um absurdo você começar a realizar uma peça dramatúrgica sem ensaiar, porque uma coisa é ela no papel, outra coisa é ela quando ela começa a tomar forma. Você ouvir os diálogos, você ouvir os atores. Por que o Mike Leigh, na minha opinião, é dos diretores mais sensacionais e mesmo que o filme dele seja melhor ou pior, ele sempre tem uma qualidade de texto, de interpretação. Porque como é que ele faz o processo dele? Ele começa com o quê? 10, 15 páginas e a história com princípio, meio e fim só. Não tem diálogo, não tem nada. E os personagens. E ele fica ensaiando 6 meses e ele desenvolve o roteiro com o roteirista, às vezes ele escreve mesmo, ou com o roteirista e o elenco. Não pode sair mais orgânico. Bom, então é uma parceria que eu tô vendo já que vai se estabelecer daqui pra frente, com certeza. Vai. Eu quero muito trabalhar com ele de novo porque foi muito bom. Muito obrigada, então, a todos que ouviram este podcast. Se você quiser saber mais sobre a série Toda Forma de Amor, temos outro podcast gravado com as atrizes Wally Rui e Gabriele Joá, além da presença do roteirista Marcelo Pedreira. Bom, para conferir os episódios, você sabe, né? É só acessar o canal Brasil Play. Beijo e até a próxima! Bom, agora vamos fazer um ping-pong aqui. Ok, um pássaro, meu pai. Um país, Brasil. Um canal, esse. Um botão, inscreva-se. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa e para mais vídeos como esse, inscreva-se no canal do Canal Brasil. Clica. Clica, 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 clica. Clica, clica, clica.